hoje a aula 2, tá? E a gente também vai iniciar a aula 3 também, só que a gente não vai finalizar, tá? Então, abrem aí a leitura de apoio 2. O nome do texto é Como a linguagem modela o pensamento. A autora, ela começa dando um exemplo de uma menina de 5 anos, de uma pequena comunidade, e ela compara esse exemplo com outro. Mas primeiro, então, eu vou falar sobre essa menina. Foi feita uma experiência com essa menina de 5 anos, numa pequena comunidade, tá? E ela soube indicar a direção, né? Qual direção que era norte. Ela apontou certinho com o dedo, tá? A pessoa que fez a experiência repetiu essa mesma experiência com uma outra clientela, uma clientela de universidade agora. Era uma sala de faculdade com estudantes. E os estudantes não souberam responder a questão do. Não souberam apontar onde que era o norte, tá? Então, só por esse exemplo, a gente consegue iniciar a aula, saber do que vai falar um pouco esse texto. A menina de apenas 5 anos sabia localizar uma coisa simples, que é a direção norte, né? Apontar no céu, onde que é, ou apontar assim, tendo o nosso corpo como ponto central, aonde que é o norte, né? E os estudantes da faculdade, olha o nível, né? Não souberam responder essa questão. Então, assim, a menina ela conseguiu localizar sem bússola onde que era. E os estudantes não souberam responder. Alguns se recusaram a responder e outros responderam errado. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a linguagem ela está por trás de tudo. Quem que sabe mais? A menina ou os estudantes da universidade? Quem que está aí num patamar superior? Não era para ser os estudantes da universidade? Sim, com Mas certeza, né? não. A menina sabia a informação e o pessoal da universidade não sabia. Então, o que, que a gente tira desse pequeno exemplo? Né? Alguns questionamentos, alguns apontamentos, como quem sabe mais? Quem sabe menos? Quem conhece mais? Quem tem um conhecimento de mundo maior que o outro? Então, os conhecimentos, eles variam de uma região para outra. Vocês conseguem perceber o porquê que a menina sabia esse conhecimento e os estudantes da universidade não sabem? Pelo que eu vi aqui, algum ensinamento de pai para filho que falou, olha, o norte é sempre aqui, o leste é sempre aqui. Então isso aí também Ó, conta muito muito. bem, muito bem. Vocês perceberam ali no começo do texto que a menina, ela fazia parte de uma pequena comunidade. E então, provavelmente os pais, né, as pessoas mais velhas, acabaram ensinando para ela. Por quê? Caso ela se perca, caso ela não saiba se localizar aonde ela for. Então, ela adquiriu esse conhecimento porque aquilo fazia parte da vida dela, entendeu? Se algum dia ela se perdesse, ela saberia se localizar. Agora nós, estudantes de universidade, né? A gente
não usa a bússola, a gente usa o GPS do celular. Então, os estudantes da universidade, eles não sabiam responder, por quê? Eles não tinham conhecimento, eles não precisam ter esse conhecimento, por quê? O celular, ele responde tudo. A tecnologia facilita muita coisa, né? Você põe lá onde você quer ir no Google Maps, no GPS, eles te levam no lugar. Nós temos dificuldade de saber manusear uma bússola, porque não faz parte da nossa realidade. O celular sim faz parte. Pessoal, lá no texto, eu gostaria que vocês ou anotassem ou entendessem. Eu vou sempre pedindo para vocês ou anotarem ou absorverem alguns pontos principais do texto, tá? Então, esse que eu vou falar é um deles, que eu acho importante. Vamos lá, ó. A noção de que diferentes idiomas possam transmitir diferentes habilidades cognitivas. Remonta a séculos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso, tá? A gente viu a aula passada de que o nosso alfabeto ele foi evoluindo, né? Ele teve origem lá na Roma, depois os egípcios, depois os gregos aderiram e foram modificando até chegar ao alfabeto que a gente tem hoje, tá? E foi acontecendo isso também foi surgindo os idiomas, porque cada grupo social, cada comunidade acabava criando seu próprio sistema de escrita, seu próprio alfabeto, seus próprios símbolos, tá? Então, foram surgindo os vários idiomas que a gente tem hoje, tá? O português é diferente do inglês, que é diferente do espanhol, que é diferente do italiano, tá? Então, o povo brasileiro, ele é ensinado a ele é ensinado os conhecimentos da região, da realidade dele. Eu não preciso ensinar para o povo brasileiro, não, eu preciso, mas não faz parte da nossa realidade. Que aqui no Brasil não é uma região que tem vulcão, por exemplo, entendeu? Então, os conhecimentos variam conforme as regiões. Então, isso que eu queria que vocês anotassem é um dos pontos principais do texto, tá? A noção de que diferentes idiomas possam transmitir diferentes habilidades cognitivas. Cognitivas vem, né, da mente, do que eu aprendo, tá? Então, o americano sabe mais que nós? Não, gente, não. Eles só são ensinados a realidade deles, tá? Então, cada idioma vai transmitir diferentes habilidades. O que a gente pode concluir? Que a menina de 5 anos, ela sabia se localizar no espaço que ela vivia, porque alguém transmitiu o ensinamento para ela. Caso algum dia ela se perder, ela sabe se encontrar, né? Ela vai saber onde ela está. Agora, um estudante de universidade, se for jogado numa área como a da menina, ele não vai saber se localizar se ele não tiver um celular, entendeu? Fica aí a reflexão, tá?
cada idioma possui aí uma diferente habilidade a ser ensinada, tá? Vamos dar sequência, então. Vamos lá. Esse estudo, ele partiu de dois grandes estudiosos pela língua, tá? Se chamam linguistas. Então, partiu de dois estudiosos americanos, chamados Edward Sapir e Benjamin Worth, tá? Então, eu vou sempre falando Sapir e Worth, tá? Eles estudaram e eles chegaram a uma conclusão que as línguas, elas estão variando a todo momento e que os falantes dos diversos idiomas que o mundo possui, eles pensam diferente. Não tem como pensar igual, pessoal. Você imagina se todo mundo pensasse igual? Seria legal? Não seria legal. O legal é você ser diferente, não é? Com certeza, né? Então, cada idioma, cada falante de um idioma pensa diferente. Por quê? Eu tenho a minha cultura, eu tenho a história por trás da minha língua, a minha realidade que eu vivo, tá? Então, é diferente, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as gírias, as abreviações, as palavras que a gente incorpora de outros países. Vou dar o exemplo de uma. O brasileiro adora falar top. Já ouviram? Já? A expressão top vem de uma palavra americana chamada topper, tá? Significa quando a gente quer exaltar alguma coisa, né? Falar que aquilo ali era legal, era bom. Nossa, aquilo era top. Top de linha, né? O pessoal brasileiro fala. Então, essas palavras que a gente incorpora de outros países são chamadas neologismos, tá, gente? Tá? Isso daí é uma curiosidade, não tem no texto, tá? E as gírias, né? Que a gente sabe que fala, os vícios de linguagem, como o né, o tipo, meu, quando eu não, né? Eu não tenho uma intimidade com uma pessoa, né? Exemplo. Então, os estudos desses linguistas, esse estudo ele não foi levado muito a sério, pessoal. Por quê? Porque na época não fazia parte da realidade aqueles estudos. Agora, esses estudos voltaram a fazer sentido e novos estudiosos deram continuidade da teoria deles e chegaram a, a três razões. Então, eles chegaram à conclusão de que a teoria daqueles linguistas, né, acontecia por três razões: o direito, a política e a educação. Então, aí eu pergunto para vocês, né, eu faço alguns questionamentos. Será que todo mundo conhece os seus direitos? Negativo, nem todos têm acesso a essas informações. Não, exatamente. Na verdade, eu não vou entrar nisso agora, né? Mas o, o, o que eles querem, né? O pessoal lá de cima, da política. Quanto menos a gente souber, é mais fácil manipular a gente, manipular a nossa opinião.
né, conseguir o nosso voto, né, comprar a nossa posição, tá? Então, uma dessas razões era que era de que esses conhecimentos variam. Por quê? Um deles é por causa do direito. Tem muita gente que não sabe, não conhece os direitos básicos, né? Que a gente, nós temos alguns direitos básicos, como alimentação, transporte, lazer, saúde, educação. E nem todo mundo sabe que a gente tem esses direitos. Entendeu? Então, como que eu vou cobrar um direito que eu não sei que eu tenho? Certo? A política, pessoal, que política é o segundo ponto que eles chegaram, né? A conclusão de que varia, né? Um conhecimento de região para outra. A política. Então, a política que rege no Brasil, a política que rege nos Estados Unidos, a política que rege em Cuba, a política que rege lá na Rússia. É diferente, pessoal. A gente vive a democracia, o pessoal lá vive o socialismo, o comunismo, tá? Então, isso muda também o conhecimento, tá? E, por último, a educação. A pessoa que tem o ensino básico até o terceiro ano do ensino médio, ele exerceu o direito dele, ele teve direito à educação, né? Ele consegue, por exemplo, se virar na sociedade. Ele sabe falar, ele sabe escrever. Bom, pelo menos é o que tem que chegar até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, ele tem que saber escrever, falar, ele tem que saber o básico de todas as disciplinas, né? Ele consegue se virar na sociedade. Aí, então, eu fiz alguns questionamentos com vocês. Que, será que todo mundo conhece esses direitos? Uma família que vive em isolamento, em lugares afastados, sem água potável, sem saneamento básico, sem moradia, transporte, escola para as crianças. Eles estão usufruindo dos direitos básicos como pessoa? Eles não estão. Eles não estão. Eles estão sobrevivendo, né? A verdade é essa. Então, aí, a conclusão é que nós temos direitos e nós temos que zelar por eles. Se algum deles não está sendo efetivado, a gente deve, não só pode, a gente deve ir atrás do poder público para cobrar deles, tá? Porque como pessoa, nós temos direito de alguns, de alguns de algumas necessidades básicas, né? Como eu tinha falado, educação, transporte, saúde, alimentação, tá? Então, dando sequência, pessoal, ó, ele fala aqui, ó, no texto, naquela parte ali, ao redor do mundo, as pessoas se comunicam usando uma deslumbrante variedade de idiomas. Ele fala que são 7.000 idiomas ao todo, tá? No mundo todo, são 7.000 idiomas. Imagina se fosse um idioma só e todo mundo falasse a mesma língua.
todo mundo ia pensar igual, né? Que graça que teria, tá? Então aí, cada idioma, cada um deles exige condições diferentes aos seus falantes. Então, por exemplo, a educação brasileira, ela me dá a realidade da sociedade brasileira. Eu não vou precisar saber da realidade de outro país, entendeu? Então, se eu quiser saber, eu tenho que procurar, eu tenho que ir atrás. Mas cada idioma, ele possui condições diferentes aos seus falantes, tá? Então, cada cultura foi treinada para ser uma pessoa, entendeu? Para ser aquilo ali, tá? Eu, como brasileira, igual eu falei, né? Eu dei esse exemplo. Eu não preciso me preocupar com vulcões, com terremotos, porque no nosso país, o nosso país, ele não oferece risco, ele não tem probabilidade de ter esses dois fenômenos, entendeu? Nós não estamos situados numa área turbulenta, né, onde as placas tectônicas se chocam. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, tem países que vivem nesse risco. Então, eles são treinados, quando acontecer alguma coisa, a correr para lugar, por exemplo, fechado, tem que ir em lugar alto. Não sei, eu não sei como que é, né? Mas eles são treinados para essa realidade deles, né? A população que vive aí, né, na região do mar, né, na região litorânea, quando o mar tá, quando a maré tá alta, eu não vou ficar, né? Eu preciso saber que se eu oferece risco à minha vida, entendeu? Então cada cultura, cada idioma tem uma condição e foi treinado diferente, tá? O texto, ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo nesse mesmo parágrafo, tá? Ali, ó. Suponha, por exemplo, que eu queira dizer que vi a peça Tilvânia. Vocês estão conseguindo localizar? Ali, ó. Sim. Suponha, por exemplo, que eu queira dizer que vi a peça Tilvânia na Rua 42. Aí a autora, ela vai traduzir essa pequena frase em várias línguas que tem diferentes significados, tá, pessoal? Então, aí é uma curiosidade. Em Mian, língua falada em Papua Nova Guiné, o verbo que usei revelaria se o evento acabou de acontecer. Aconteceu ontem ou em um passado remoto. Enquanto lá na Indonésia, o verbo, ele não falaria sequer se o evento já aconteceu ou ainda está a acontecer. Olha como muda de um país para outro, tá? Olha em russo. Então, assim, existem vários significados para esta frase. Tudo vai depender do país que eu estiver, em qual idioma eu estiver falando. A mesma coisa acontece em várias regiões aqui do Brasil. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Se vocês quiserem anotar aí em algum papel ou no Word, né? Vocês podem estar anotando. Aqui no interior e no estado de São Paulo, nós falamos mandioca para o alimento, tá?
mesmo frito, mesmo cozido, é mandioca, tá? Agora, em outra região, a mandioca passa a ser macaxeira. Em outra região, ela é aipim. Mas tem três variantes para uma mesma coisa. Então, são três variantes do mesmo significado, pessoal. Eu não estou falando de objeto diferente, eu estou falando da mesma coisa. Então, a nossa língua, ela é muito diversificada, ela é muito rica. Em cada região que eu for, eu vou ter as gírias diferentes, eu vou ter variações das palavras, tá? Mesma coisa acontece aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu gostaria que vocês pensassem, né, aonde se encontra a linguagem molda até mesmo as dimensões mais fundamentais da experiência humana. Espaço, tempo, causalidade, relacionamento com outros, tá? Começa, onde está isso, pessoal? Ali naquele parágrafo, pesquisas em meu laboratório, em vários outros, vem descobrindo como a linguagem molda. Então, eu quero que grife ali, ó, a linguagem molda até mesmo as dimensões. Tá aqui, ó. Aqui, ó. A linguagem molda até mesmo as dimensões mais fundamentais da experiência humana. Tudo vai depender do espaço que eu me localizo, do tempo, da causalidade, que não, olha, causa, tá? Não precisa nem falar causalidade, causa, tá? Tudo tem uma causa e uma consequência. Num relacionamento com uma amiga, numa conversa com uma amiga, numa conversa com um namorado, com a mãe, com o pai, eu vou usar um tipo de linguagem. Agora, numa entrevista de emprego, com o meu chefe, com o meu patrão, eu vou usar outro tipo de linguagem. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu uso, né? Gírias, eu vou usar com quem? Com quem eu tenho mais intimidade, não com meu patrão. Por quê? Se eu usar gíria, se eu usar abreviação, se eu falar com meu patrão e ele perceber muitos vícios de linguagem, né? O né, o tipo, eu não vou ser levada a sério no meu trabalho, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Aí eu gostaria também de apontar, aí no texto, ele menciona algumas diferenças regionais e umas diferenças de países para outros também. Eu vou mostrar para vocês aonde que começa a minha explicação, tá? Ali, ó, voltemos a eu não sei nem falar isso. Porpural. Ao contrário do inglês, também não sei falar isso, ou cook, alguma língua, né, algum idioma falado lá na cidade, né, lá no lugar que eu mencionei anteriormente, não usa termos relativos ao espaço, como esquerda e direita. Então, aí, ó, é aí que eu vou iniciar minha explicação agora, certo? São essas diferenças que a gente encontra de país para outro, tá? Um exemplo: direita, esquerda, ao norte de, ao sudeste de. Quando eu tenho alguns pontos de referência, eu posso usar esses termos, tá? Então, geralmente nas escolas, eles pedem, né, para as crianças
apontar o caminho da sua casa até a escola. E aí, né, como que eu faço para chegar até a escola? Eu vou para a direita, vou para a esquerda, sigo reto. Quais pontos de referência que eu tenho ali no caminho? Eu tenho uma padaria, tem uma escola, tem... E aí, enfim, né? Pode ter uma escola, pode ter uma academia. Então, eu posso me basear em alguns pontos de referência também para facilitar a minha comunicação, tá? Mas tem alguns países que não usam direita e esquerda, eles somente usam esses termos. Por quê? Eles têm como referência os pontos cardeais, tá? E os pontos de referência mais próximos deles. Aqui no Brasil a gente não usa muito, né? Nosso povo é mais acostumado com direita, esquerda, para frente, para trás, do lado, né? A gente não usa esses termos. Então, aí onde eu iniciei, eles falam, né, as diferenças de um país para outro, tá? Olha lá. Eles conversam em termos de pontos cardeais absolutos. Eles não falam direito, eles falam norte, sul, leste, oeste, nordeste, centro-oeste, noroeste. Eles usam os pontos cardeais, tá? Para se localizar no espaço. Certo? Dando sequência, então, gostaria que vocês fossem ali naquele parágrafo. Além disso, o trabalho inovador realizado por Stephen C. Levinson. Tá? Então, ali, ó. Isso. Além disso, o trabalho inovador realizado por... Isso. Muito bem. Obrigada. Tá? É isso que eu vou começar a explicar agora. Tá? Esse trabalho desse estudioso, né, lá na universidade, apontou que os falantes de idiomas que se importam com as direções absolutas, eles são bons em registrar. Então, direções absolutas, pensa nos pontos cardeais, tá, pessoal? Então, toda vez que eu falar direções absolutas, pensem em pontos cardeais. Então, os falantes desses idiomas, eles são bons em registrar. Eles memorizam detalhes das paisagens onde estão, mesmo se soltarem eles em alguns lugares desconhecidos, tá? Então, por exemplo, a menina lá de 5 anos que a gente usou de exemplo, ela com certeza saberia se localizar. Mas o estudante da universidade não saberia se localizar, porque a gente tem facilidade com o celular, mas não tem conhecimento com a bússola, tá? Então, não faz parte da nossa realidade, certo? Então, vamos grifar agora o próximo parágrafo. Pessoas que pensam de modo diferente sobre o espaço também são suscetíveis a pensar de forma diferente sobre o tempo. Tá? É um ponto importante também para a gente pensar e refletir, tá? Suscetíveis é flexíveis, tá, pessoal? São mais propensas. Então, aí ela dá o exemplo da colega dela que deu um conjunto de fotos a um pequeno grupo, né, daquela comunidade, que mostravam várias
sequências temporais. Então, aí fez uma experiência com algumas fotos, né, mostrando as situações. Tinha uma banana sendo consumida, tinha o envelhecer de uma pessoa e tinha o crescimento de um crocodilo, que é uma espécie de jacaré, né, pessoal? Então, aí elas testaram, né, com cada pessoa, e cada uma olhava, partia de um ponto diferente, tá? Então, cada um partia de um ponto cardial diferente. Tinha uns que partiam para norte, uns que partiam para o sul, tá? Aqui, nós, brasileiros, como que a gente se localiza? Tá? A gente se localiza da esquerda para a direita. Só que nem todos os países são assim. Então, por exemplo, essa experiência com as fotos, ela pode falhar em alguns países, porque algumas pessoas, elas não se localizam da esquerda para a direita, como no Brasil. Tem pessoas que partem da direita para a esquerda. Então, essa sequência de cartas, se a gente pedisse para vários falantes de idiomas diferentes, a gente ia ter resultados diferentes, tá? Porque cada um tem aí o que é certo e o que é errado. O certo deles é o errado para nós, tá? E o certo para nós é o errado para eles, certo? Dando sequência, então, tá? Nós, brasileiros, nós acreditamos em passado, presente e futuro. Só que também não são todos os países que pensam como nós. E ainda bem, né, pessoal? Como eu falei no início da aula, cada cultura, cada país ensinou o seu falante a pensar de um jeito. Tá? Então, assim, para a gente se expressar, usamos o português para falar de uma situação que aconteceu no passado. Então, por exemplo, eu quero falar de um acontecimento que já ficou no passado. Como que eu vou falar? Vou dar um exemplo. Eu bati o carro. Ou bateram no meu carro. Tá? Já foi. A gente consegue perceber pelo verbo que a ação já aconteceu. E no futuro, como que a gente usa? Eu comprarei. Então tem o final ei, tá? Eu comprarei um carro novo em 2021. Então aí, nossa língua portuguesa, ela possui muitas regras, né? Tá? Uma vírgula em um lugar errado, um acento fora do lugar, pode causar diferentes interpretações. Pode causar ambiguidade, dois sentidos, duplo sentido, tá, pessoal? Exemplo. Ela dá o exemplo do ex-vice-presidente. Então, vamos localizar lá no texto. Lá no o vice-presidente. Tá lá, ó. Lembrando quem faz o quê. Ele dá o caso do ex-presidente aqui, ó. Por exemplo, o caso do ex-vice-presidente Dick Cheney na caça de codornas, na qual ele atirou em Harry. Então, vou comentar desse exemplo aí. Conseguiu localizar? Ih, está chegando, olha lá, ó. Lembrando quem fez o quê. Está no meio do parágrafo. Ele fala sobre o ex-vice-presidente. Isso.
Então, ele dá esse exemplo, que aconteceu um acidente entre o vice-presidente e essa pessoa, que é o Harry, né? Ele atirou em uma pessoa chamada Harry. Só que foi por acidente, pessoal. E na hora de se explicar, o modo como ele falou transforma ele, pode transformar ele em vilão ou em mocinho, tá? Então, olha só como existem várias formas de falar. Olha lá. Foi o ex-presidente que atirou. Olha lá. Cheney, que é o sobrenome do presidente, do vice-presidente, tá? Cheney atirou em Whitney. Não, eu não sei nem falar, gente. É Harry, tá? Então, o vice-presidente atirou nele. Em que Cheney é a causa direta. Então, até aí tá certo, tá? O próprio vice-presidente disse, resumindo, depois que ele se enrolou inteiro na explicação, ele disse, resumindo, eu sou o cara que puxou o gatilho, que disparou a bala, que atingiu Harry. Precisava de tudo isso? Gente, não precisava, né? Era só ele ter falado certo num primeiro momento. Só que uma palavrinha que ele usa dá a entender que não, que ele é o mocinho da história, que ele não é o culpado, tá? Então, eles usam esse exemplo, tá? Então, aí, dando sequência, a autora, ela também menciona sobre a questão da memória, tá? Então, ela vai dar o exemplo, né? Minha aluna, próximo parágrafo, tá? Vai falar sobre a memória das testemunhas que ela fez as experiências, certo? Então, também influencia. A memória de cada idioma muda, tá? Cada idioma possui seu sistema de escrita, suas regras, seu alfabeto, seus tempos verbais, e cada falante foi eu não posso falar a palavra treinado, mas ele é destinado àquilo, entendeu? Do mesmo jeito que se uma pessoa não aderir às regras da língua portuguesa, ela vai ser uma pessoa excluída da sociedade, porque nós estamos no Brasil. O Brasil, ele exige a língua brasileira, a língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa é a língua materna. Ah, mas tem gente que gosta da língua inglesa. Cada vez mais a sociedade exige o ensino do inglês, né? No nosso currículo. Mas se a gente não sabe nem o nosso idioma, quem dera saber outro, tá? Então, assim, a gente tem que ter um carinho maior pelo nosso idioma, tá? Dando sequência, então, gente. Nesse mesmo parágrafo, vamos grifar ali, ó, a maneira como pensamos influencia a maneira de falar. Vocês localizaram o texto?
Localizaram? Sim. Ai, eu falhei, não era no mesmo parágrafo, tá? Tá, se encontra em dois parágrafos adiante. Um, dois, três. Na terceira linha, tá? Travou aqui. Alô? Oi. Então. Então, gente, cada aprendizado que a gente adquire, cada ensinamento, muda a nossa maneira de falar. Vocês conseguem perceber que na maior parte do nosso dia a dia, a gente fala, a gente usa a linguagem informal, né? Porque geralmente no trabalho a gente acaba não usando por exemplo, quem trabalha numa metalúrgica, numa empresa, né? Não precisa usar muito a língua culta, né? O uso formal. Acaba usando mais a linguagem informal, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o namorado, com a família, os amigos. A gente não precisa falar com os nossos amigos usando uma linguagem muito rebuscada, né? As normas, as regras ortográficas. Por quê? Eu tenho uma intimidade, então eu posso usar apelidos, eu posso usar gírias. Agora, eu tenho que tomar cuidado na hora de uma situação que envolve formalidade, que envolve um cuidado maior, um zelo maior com a nossa linguagem, né? Então, como eu falei, né? Eu dei o exemplo. Modos de falar com amigo, modos de falar com o chefe, modos de falar com o namorado, com a namorada. Aí, mais adiante, a autora menciona um teste com um grupo para saber o que eles pensavam sobre determinados assuntos. Então, um conhecimento prévio, né? Vamos ver o que aquele grupo pensa sobre determinado assunto. Então, eles fizeram um teste. Eles jogavam um assunto, a pessoa tinha que reagir positivo ou negativo, tá? Então, fizeram um teste. Esses estudos nesse parágrafo aí que eu estou explicando, certo? Esses estudos, um de Olo, é nesse parágrafo aí, certo, pessoal? Foi um estudo feito lá Professora, na universidade. Oi, pode falar. só interromper só um minutinho. A senhora abordou uma questão interessante que a gente tem, eu até notei aqui, né? Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente falamos uma linguagem informal. E às vezes o modo como a Exato. gente... Oi? Não, você tá certo. Quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, mais errado eu vou falar. Menos eu vou me Então, preocupar com o uso correto da língua portuguesa.
E às vezes no próprio trabalho, a pessoa, pelo comportamento ou a forma que ela fala, ela é mais respeitada ou menos respeitada, né? Pelo que você está me falando, deu para mim pensar isso. Assim, o que que a gente poderia fazer? Qual seria o caminho para, além assim, né? Para melhorar a linguagem, para falar mais formalmente? Olha, acredito que seja treinando. Acredito que quanto mais a gente lê, adquire vocabulário, tá? Então, a gente só vai melhorar o nosso português, melhorar a nossa linguagem, se a gente ler qualquer coisa. O que você Sim. gosta de ler? Ah, eu gosto de ler livro de romance. Então, leia livros de romance. Ah, eu gosto de ler jornal. Então, leia jornal. Porque quanto mais você lê, mais palavra você vai adquirir para o seu vocabulário. Então, quando você menos espera, você está usando aquela palavra. Entendeu? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas como a gente usa mais a linguagem formal, né? Porque são poucas as situações que nos fazem usar a norma padrão da língua portuguesa. Entrevista de emprego, eu não vou chegar falando com a pessoa gíria, eu não vou falar, eu tenho que escolher umas palavras. Boa tarde, eu tive a experiência, a gente teve, a gente vai, tem que tomar muito cuidado com algumas palavras, entendeu? Vou falar tipo, quanto mais a gente fala, usa, né, a linguagem informal, mais vício de linguagem a gente adquire. Eu mesmo, ó, vocês conseguem perceber eu dando aula, vira e mexe, eu tô falando tá no final da frase, certo, eu adoro falar o certo, o tipo, eu também tenho alguns vícios de linguagem. É errado? Dependendo do contexto que eu tô, é errado. Eu tenho que me policiar, com certeza. Agora, você me disse o que você pode estar melhorando? Leitura, tá? Ler o que você gosta, tá? Ok. Porque quanto mais eu leio, mais vocabulário eu aprendo e aí eu internalizo, eu vou usando, no meu dia a dia, tá? E aí, percebeu que falou alguma palavra errada? Não precisa ficar com vergonha. A pessoa mesmo pode se corrigir. Tá? Foi feito, então, esse teste com esse grupo para saber o que eles pensavam sobre determinados assuntos. Né? Para ver, analisar as reações que eles tinham com determinados assuntos. Se eles tinham preconceito ou não, se era uma reação positiva, se era uma reação negativa. E eles fizeram esse estudo com a mente de algumas pessoas, né? Só que pessoas? Pessoas de diversas nacionalidades, diversos idiomas, né? Para saber fazer um comparativo, né, pessoal, de cada idioma aí, de como que de como cada falante aprende, o que eles pensam, né? Qual que é a realidade de cada um. Aí mais adiante, eu gostaria que vocês grifassem a seguinte frase.
Olha lá. Está a 2 parágrafos adiante, tá? Começa assim. A linguagem também parece estar envolvida em muitos mais aspectos de nossa vida mental que os cientistas previamente supunham. As pessoas confiam na língua mesmo quando fazem coisas simples como distinguir manchas de cor, contar pontos em uma tela ou se orientar em uma pequena sala. Então, eu gostaria que vocês grifassem até o sala, onde estão os 2 pontos. O que dá para entender sobre esse ponto aí? É um dos pontos principais também do texto, tá? Que a linguagem, ela tá na nossa vida. Ela pode ser verbal ou não verbal. Quando vocês se deparam com um semáforo, não precisa estar escrito ali na cor verde, siga. A gente sabe que é para seguir. No vermelho, a gente sabe que é para parar, né? Uma simples cor é uma linguagem. É uma linguagem verbal? Não, é uma linguagem não verbal. Ela não fala diretamente comigo, tá? Ela não possui palavras, mas uma cor é uma linguagem. Um som, a sirene da polícia. Quando a gente escuta a sirene da polícia, a gente não sabe que aconteceu alguma coisa grave? A gente sabe. O bombeiro, aconteceu algum incêndio. Fumaça, a gente vê a fumaça, tá pegando fogo. São várias linguagens. A linguagem, ela tá na nossa vida. A gente não tem, tudo é linguagem, tudo é linguagem. Pode ser encontrada de 2 maneiras. A verbal, que são palavras, e a não verbal, que são cores, símbolos, sons, certo? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem desse pequeno trecho, tá? A linguagem, ela está envolvida na nossa vida. Então, aí cita aí um exemplo, né? As pessoas confiam na língua, mesmo quando fazem coisas simples, como distinguir manchas de cor, né? Contar pontos numa tela, ou se orientar numa pequena sala. Então, tipo, são os exemplos que eles dão, mas eu também dei alguns exemplos aí melhores para vocês, tá? Então, aí gostaria também que vocês dessem sequência e grifassem no pequeno trecho. Os pesquisadores vêm chamando de pensamento esse tempo todo, na verdade parece ser uma reunião de ambos, processos linguísticos e não linguísticos, que nada mais é o que eu falei para vocês. Eles chamam de processos linguísticos e não linguísticos, o que eu chamei para vocês de linguagem verbal e não verbal, tá? Eles usaram termos diferentes, mas é a mesma coisa, tá? O nosso pensamento é também uma linguagem, certo? Dando sequência, então. Gostaria de dar um exemplo. Por exemplo, a placa que a gente vê em vários estabelecimentos públicos, né? Como um restaurante, lugares públicos. A gente vê lá a plaquinha, né? Com o cigarro e não fume. Então, assim, não tá escrito não fume. O cigarro tá dentro de uma bola vermelho com um risco. Assim, aquilo significa o que para nós? Que é proibido fumar naquele lugar. Por quê? Nem todas as pessoas merecem inalar aquela fumaça, nem todas as pessoas gostam daquilo. É um lugar fechado, então tem que respeitar, tá?
mas uma simples imagem, um símbolo, né? A gente consegue perceber que é proibido, tá? Então, dando sequência também. Ele fala que uma característica marcante da inteligência humana é a sua adaptabilidade. Ele usou essa palavra difícil para dizer o quê? Que a nossa inteligência, ela vai se adaptando, ela é flexível, tá? Por quê, gente? Quando a gente recebe uma nova informação, a gente já tem um conhecimento prévio sobre aquilo, e aí a gente passa, a nossa mente, ela passa por algumas mudanças, que é a nova invenção e a reorganização dos conceitos, tá? Então a nossa mente, ela se adapta muito rápido. Ele fala que a consequência dessa flexibilidade de adaptação foi o surgimento das várias línguas, dos diversos idiomas. Cada idioma ofereceu o seu próprio conjunto de ferramentas. Então, alfabeto, os tempos verbais, as regrinhas, cada idioma tem o seu, tá? E os falantes, eles se adaptam àquilo. Ele fala também, aí nesse último parágrafo, que tem muitos traços da nossa cultura na nossa linguagem, no nosso idioma incorporado, tá? E aí ele finaliza dizendo que cada um tem uma forma de perceber, de classificar e fazer sentido no mundo. E que isso foi se aperfeiçoando através das novas gerações, né? O que ficou para trás, o que os nossos antepassados deixaram, entende? A nossa língua, ela passa por mudanças, por poucas, mas passam. A nossa última mudança foi em 2016, com o novo acordo ortográfico, tá? E aí ele diz que os cientistas, eles estão estudando cada vez mais a nossa inteligência humana, o nosso modo de pensar, o modo como construímos o conhecimento, e a gente se adapta à realidade que a gente vive. E os cientistas, eles estão estudando como isso varia de um idioma, de uma cultura para outra, tá? Pessoal, nós encerramos então o primeiro texto, tá? Que é a leitura de apoio 2.